vai ser um vídeo bem gostoso. Bom, eu gosto muito de assistir vídeos assim, que são vídeos de leitura. E hoje eu trouxe um livro muito interessante que chama O Poder da Ação. É um livro bem interessante, bem inspirador, motivacional, mas ao mesmo tempo bem encorajador, que nos dá dicas, estratégias de como nos posicionar, de como agir de forma adequada a fim de conquistarmos o que desejamos e a fim de sermos pessoas, né? Bacanas, pessoas determinadas, pessoas conquistadoras de objetivos, né? Eu vou ler um pouquinho para vocês, um trecho com sussurros e também com voz baixa. E vocês vão comentar para mim aqui qual vocês preferem, tá bom? Primeiro eu vou começar com voz baixa e depois eu vou fazer um pouco de sussurros daí. Bom, o trecho que eu escolhi é as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. As 6 leis são assim. As 6 leis são essas. Se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Vamos lá então para a primeira lei. Não criticar as pessoas. Na língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos. Significa também dizer mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não venha me dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Nunca vi em toda a minha vida alguém que criticava o outro pensando realmente em ajudar. Como você se sente quando alguém olha para você e com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto diz: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Basta que estas 2 palavras, crítica, construtiva, sejam pronunciadas para que o semblante caia, o olhar baixe e a pessoa se prepare para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, a pessoa não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia, diria algo cujo foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima e não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão de sua companhia e da sua orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, porém isso nos impede de ver a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nossa mente subconsciente passa a se responsabilizar
pelos acontecimentos, e de forma mágica e inconsciente, as decisões e as atitudes se tornam mais acertadas, mais proativas, mais maduras e, finalmente, mais produtivas. Lei número 2. Não reclamar das circunstâncias. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar, e em outra abordagem significa também queixar-se, prostrar-se e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas que pautam a vida à base de reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. A única coisa real que se consegue com reclamação e lamentação é provar a imperfeição e a incapacidade da outra pessoa, tentando fazer com que quem reclama seja supostamente superior e mais capaz. O que ganha uma mãe apontando e reclamando constantemente e frequentemente dos erros dos filhos? Como o filho se sente tendo apenas seus erros apontados? Existe algum ganho nessa situação a não ser o filho perceber que a mãe é capaz, inteligente e ele exatamente o inverso disso? O que ganha um funcionário quando o chefe o humilha e frequentemente aponta só suas falhas? Nessa situação, o chefe se lamenta e se vitimiza por causa do funcionário. O chefe culpa o funcionário pela falta de crescimento da empresa, em vez de assumir a responsabilidade pelo que acontece. Como se sente um aluno que nunca recebeu um elogio do professor, apenas reclamações do docente que está cansado de explicar e diz que o aluno não entende as suas expectativas? Certamente, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos, é olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se da ação. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar seus esforços em apagar o incêndio, independente de quem o tenha causado. Não existem outras opções. Ou reclamamos e colocamos nossa força e nosso poder no problema, ou agimos com nossa atenção e nosso interesse na solução. Qual melhor lhe parece? O caminho que gera resultados positivos ou o caminho inócuo? Pessoas vitoriosas não perdem tempo reclamando e destacando o problema. Seu precioso tempo é demandado na solução, no foco, nas possibilidades e nas suas impossibilidades e nas consequências delas. Quando nos detemos mais nos problemas e nos erros, são essas sementes que vão florescer. O mesmo acontece quando damos atenção às soluções e às possibilidades, e muitas vezes as possibilidades florescem tanto que os problemas se tornam irrelevantes. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontem os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos de seu filho e sem reclamar digam o que esperam dele e que determinado caminho não será de felicidade se o filho persistir nos erros. Se o filho não estuda, o pai não precisa ser omisso. Nessa situação, é preciso deixar claras as consequências do problema e não só estimular e motivar como cobrar um comportamento adequado. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho de um funcionário, fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar as pessoas com a verdade, dizer-lhes suas expectativas e que de fato elas realizaram, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos e percepções.
Contudo, na vida, a qualidade das palavras proferidas por você é uma opção. Serão palavras de crítica e cobrança ou serão elogios e validação? Exerça o livre-arbítrio e fale bem, fale com prudência. Olhe com positividade e clareza as circunstâncias e colha os frutos da intencionalidade das suas ações. Lei número 3. Não buscar culpados. Assim como criticar, buscar culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que vive, pelos acontecimentos, por fatos e resultados obtidos em sua vida. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é bem mais difícil percebermos os nossos. Neurologicamente, é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido por culpa dos outros cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo obtido foi por culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, aprender com eles. Afinal, se são os erros dos outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Quer ver alguns exemplos típicos desse raciocínio? Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Por que mudar se o problema é meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa ou marido que critica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é a minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz do futebol que é ladrão e meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais de sua vida, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegar de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando os clientes por seus resultados ruins. Eles só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. Afinal, se são os clientes os culpados, por que esse vendedor deveria mudar? Por que esse vendedor deveria usar novas técnicas? Por que se capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelo seu fracasso são dos outros? Não busque culpados, busque soluções e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Agora eu vou fazer um pouco de sussurros. Lei número 4. Não se fazer de vítima. Muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazer de vítima, seja criticando e reclamando, seja se colocando em uma situação de inferioridade e sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e diversos motivos. Um deles é o seguinte: as pessoas, quando crianças, precisam se sentir amadas e importantes. Contudo, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, essas crianças não obtiveram esse alimento emocional. Então, um dia a criança adoece e quando os pais percebem que era uma doença um pouco mais grave, voltam-se totalmente para ela com carinho, atenção e cuidado, justamente o amor que a criança tanto almejava. Passam-se dias e ela fica sã, e mais uma vez as coisas voltam a ser como eram antes. Os pais já não têm mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebe mais o amor que desejava deles. E como é normal, na primeira infância mais uma doença surgiu, e novamente todas as atenções se voltaram para a criança. Carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez ela sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente nessa criança. Quando sofro, fico doente. Debilitada, eu passo a ser amada.
querido, amado, admirado. Viva como um vencedor. Haja como um vencedor. Fale como um vencedor. Que da sua boca só saiam palavras de vida e construção. Palavras que edifiquem. Ninguém consegue a atenção e o carinho de outras pessoas por um longo período, falando de seus sofrimentos e suas angústias, a não ser que essa outra pessoa também seja acometida do mesmo mal, a vitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma à outra. Um ciclo vicioso, maléfico e autodestrutivo. Lei número 5. Não justificar seus erros. O erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem, parte integrante do desenvolvimento humano. Se não houver conhecimento do erro, não haverá aprendizado. E não havendo aprendizado, não existe mudança. Muitas pessoas, já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até humilhadas ao errar, foram programadas de modo inconsciente a negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los, evitando olhar para si e, como consequência, evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. É compreensível que essas pessoas se sintam assim. Contudo, são elas mesmas as prejudicadas quando não transformam o erro em aprendizado, que só é possível quando reconhecemos que o erro existe e somos nós os responsáveis por ele. Sem esse processo, não há como evoluirmos, não há como conquistarmos mais. Para nos livrar desse terrível hábito de sempre fugir da responsabilidade dos nossos erros, é muito importante compreendermos o seguinte pressuposto de comunicação. Não existem erros, apenas resultados. Pessoas de sucesso trazem esse pressuposto arraigado na vida delas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de verdade que tudo de ruim que acontece a elas não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são apenas resultados. Dessa maneira, aprender com eles e saber que para não colher os mesmos frutos basta fazer diferente na próxima vez. Existe um ditado que afirma: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todas as pessoas alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustração ou fracasso. Posso entender como resultado de minha maneira de viver e de me alimentar. E se quero como outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver, alimentar e me exercitar. Se as vendas neste mês não foram satisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota, pois, se fizer isso, ficará debilitado, desmotivado e provavelmente no mês seguinte será ainda pior. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado sobre a maneira de não agir em relação às suas vendas no próximo mês. Se você não prospectou novos clientes, mude e faça isso. Se você não usou técnicas de vendas, use-as. Se sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros. Crie um belo sorriso no rosto. Enfim, aprenda com tudo e com todos. E a partir do resultado obtido, mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Última lei, lei número 6. Não julgar as pessoas. Quando alguém nos ofende, a reação normal na maioria das pessoas é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até fazer sinais imorais, agressivos e obscenos, entendendo a fechada como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra você. Essa maneira de levar a vida é muito
destrutiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter esse impacto sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar em seus sentimentos e suas emoções. A pessoa autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento deles. Seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez podia até causar um acidente. Já uma pessoa com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, ou melhor, gritaria assim: ei, seu irresponsável, tá querendo me matar, seu cretino, seu imbecil, comprou a carteira onde? E dali sairia completamente irritada e zangada, tendo suas próximas horas influenciadas de modo negativo por aquela pessoa que fez uma besteira no trânsito. Se agredir verbalmente funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Observe como apenas mudar o foco já altera a maneira como você processa a situação. Assim, em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente compreender as atitudes delas, mesmo que não sejam as melhores. A diferença no resultado é impressionante. Dessa maneira, você pode compreender que pessoas que cometem barbeiragens podem ser maravilhosas, que pessoas que nos magoam podem se tornar nossos melhores aliados, que pessoas que não são tão verdadeiras conosco podem virar nossos protetores. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse identificar em que pode ser melhor, certamente o mundo também seria melhor, com menos ofensas e com mais verdade. Quando julgamos as pessoas, nunca nos posicionamos a favor, não olhamos na mesma direção, criamos barreiras e não pontes, afastamentos e não aproximação. Quanto mais julgamentos e avaliações, mais o julgador acredita estar certo da falha do outro e mais distante está de ser o próprio juiz. Avalie as seguintes falas: João, você faz tudo errado. Você errou de novo. Assim não dá. Essa é a quarta vez que mostro seus erros. Quantas vezes eu já falei sobre isso? O que essas falas causam? Apontar os erros e as falhas de João. Acrescenta o que é na vida, não só dele, como na de quem acusa. E se em vez de julgar, você falar apenas do comportamento e dos resultados, ajudando a trazer uma solução e mostrando o quanto você confia em quem essa pessoa é e no que ela faz, veja maneiras mais produtivas de confrontar o erro do João. Oi, João, aqueles 2 concertos que você fez não ficaram tão bons. Diga-me o que você pode fazer para que a regulagem fique precisa. Desta vez já ficou melhor, João, parabéns. Na próxima, vamos usar o calibrador eletrônico para dar mais precisão ainda, ok? Parabéns, João, desta vez o serviço ficou muito bom. Nosso desafio agora é cumprir os prazos. Topa encarar esse desafio comigo? Bom, gente, aqui então ficou as 6 leis da autorresponsabilidade. É uma leitura bem simples, mas eu espero que seja de grande valia para vocês.